Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre a Comissão de Direito Processual Civil, uma comissão pela qual eu tenho muito carinho, porque eu iniciei meu trabalho nas comissões, na Comissão de Direito Processual Civil, e o nosso convidado de hoje é o Dr. Márcio André Saquet, que é o nosso atual presidente da comissão e vai falar um pouquinho conosco sobre os trabalhos que lá são realizados e sobre grandes temas do processo civil na atualidade. Eu gostaria de iniciar, no entanto, fazendo uma menção institucional. Primeiramente, ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional, que nos permite a realização desse tipo de trabalho aqui na OAB de Santa Catarina, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização do estúdio CAASC para a gravação dos nossos episódios. E eu gostaria de fazer uma menção muito especial a todos os membros da Comissão de Direito Processual Civil, que se sintam representados hoje aqui pelo Dr. Márcio e se sintam também participando, através do Dr. Márcio, desse nosso podcast. Como de praxe, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, o Dr. Márcio. Ele é doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Direito também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele participou da Comissão Especial de Integração com os Tribunais Superiores, da Comissão Especial do Código de Processo Civil, foi presidente da Comissão Especial de Aprimoramento e Desenvolvimento da OAB Prev. Ele também é advogado desde agosto de 2000 e atualmente preside a nossa Comissão de Direito Processual Civil. Seja muito bem-vindo, doutor Márcio. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado, Edgar. É sempre um prazer falar contigo aqui e com todos os advogados de Santa Catarina e com todas as demais pessoas e com toda a comunidade jurídica que efetivamente ouvem o podcast da OAB Santa Catarina. É um grandíssimo, digo novamente, um grandíssimo prazer estar aqui contigo e principalmente estar aqui contigo para falar da Comissão de Processo Civil e de processo civil propriamente dito, que é uma matéria que nós dois, né, gostamos muito e, como diz um amigo meu, tem gente que gosta, tem gente que ama, né? Eu acho que a gente já até ultrapassou o gosto, eu acho que a gente já está amando o processo civil. Então, é um grande prazer, obrigado pelo convite e espero poder contribuir aí com o podcast aí, a Tribuna da Ordem. Certamente será um episódio de grande valia e eu tenho que endossar as palavras do doutor Márcio aí, porque a gente come, a gente bebe, a gente respira processo, né? Então, no dia a dia, isso faz parte já da nossa cultura, faz parte daquilo que nós escolhemos, a bem da verdade, para ser o nosso caminho intelectual e o nosso caminho profissional. Então, doutor Márcio, muito, muito obrigado por ter aceito o convite de participar aqui. Que é isso, é sempre uma honra e como você bem disse, né, Edgar, além de ser uma escolha profissional nossa, evidentemente, mas o processo civil ele é a base de todas é a base para todos os demais ramos do direito, né? Porque independente do ramo do direito substancial que o advogado, que o colega for optar ou escolher, inevitavelmente ele vai ter que adentrar no processo civil, seja no direito para o direito civil, ele precisa saber processo civil. Para defender o direito administrativo, precisa saber processo civil. Para defender o direito tributário, precisa saber processo civil. E hoje, até mesmo para atuar no direito penal, no direito criminal, o advogado precisa saber processo civil. É isso, porque o processo civil é fonte subsidiária de todos os outros ramos processuais, o que nos coloca, eu falo como processualista, né, numa posição de destaque aí na questão do direito processual em todo o sistema, né, do direito processual brasileiro. Bom, doutor Márcio, para a gente começar, vamos falar um pouquinho lá da comissão e buscando, né, nos atos de constituição da comissão, encontrei lá nesses atos constitutivos que a comissão possui dois grandes objetivos. O primeiro é acompanhar as recentes transformações do direito processual civil, e a segunda é interagir e cooperar com os trabalhos das demais comissões da seccional e as comissões congêneres, né, criadas nas subseções. Então eu pergunto, né, nesse período de gestão, o senhor já participava da comissão antes, né, e agora
como presidente, né? Mas de que forma a comissão tem atuado para a realização desses dois grandes objetivos? Primeiro, acompanhar as transformações e, segundo, interagir com as outras comissões e com as comissões congêneres nas subseções. Então, Edgar, na verdade, o que acontece? Eu acho que o principal objetivo mesmo da comissão, muito embora aqui tenha dois, né? Mas o principal objetivo da comissão é acompanhar as recentes transformações do direito processual civil. E nesse aspecto, especificamente, a comissão tem se deparado com muitos questionamentos, muitas consultas, muitos processos administrativos, entre aspas, que são os clamores, as dúvidas que os colegas do Estado todo têm com relação ao funcionamento dos tribunais, com relação ao funcionamento dos fóruns, que eu digo, quando eu digo do funcionamento é com relação ao processo civil propriamente dito. Então, nesse aspecto, a comissão atua na sua gênese, ou seja, trazendo esclarecimento, trazendo luzes sobre as dúvidas processuais que aportam até a OAB Santa Catarina. Então, a comissão é, é, monta o processo é iniciado na comissão, a reclamação do colega chega até a OAB, essa dúvida, essa reclamação, esse encaminhamento é feito para a comissão de processo civil, a comissão dá um norte para para que a diretoria e a OAB, propriamente dita, possa fazer o encaminhamento e dando esse norte à OAB, ou faz os esclarecimentos direto para toda a classe, para todos os advogados, ou então, havendo necessidade, e isso acontece muito, a OAB faz os encaminhamentos diretamente com as instituições aqui no nosso estado e na nossa OAB, principalmente com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, como eu digo, esse principal objetivo aqui, que é acompanhar as transformações do direito processual civil, e aqui poderíamos falar de diversos temas, né, até hoje pela manhã mesmo, recebemos uma reclamação, uma dúvida de um colega no WhatsApp do grupo da comissão, no sentido de que na semana passada ele teve uma decisão num determinado Tribunal de Justiça do Brasil, onde houve a condenação, a majoração de honorários em embargos de declaração. Ou seja, quando todos nós sabemos e o Superior Tribunal de Justiça já definiu essa questão já tem algum tempo, que a majoração dos honorários ou o arbitramento ou a fixação dos honorários recursais, ele só tem cabimento em uma única oportunidade por grau de jurisdição. Então, como todos sabem também, que o embargo de declaração ele é julgado no mesmo grau de jurisdição, não poderia, em tese, né, haver a condenação em honorários advocatícios recursais. Enfim, só estou dizendo isso para exemplificar o que nós estamos falando. E no segundo ponto aqui, o Edgar, também é um trabalho muito bacana da comissão, e hoje nós estamos fazendo um trabalho em cada uma das subseções, junto aos presidentes das subseções, para que efetivamente crie a comissão de processo civil. Nas subseções maiores, a criação de uma comissão, aqui nós estamos falando da comissão de processo civil, não tem dificuldade. Por quê? Porque tem muitos advogados que estão lá e que efetivamente trabalham naquele determinado tema, como nós estamos falando aqui, nesse caso específico, é a comissão de processo civil. Então não tem dificuldade para encontrar advogados e colegas para compor a comissão. Agora, nas subseções menores, e eu digo isso de cadeira, já fui presidente da subseção de Itapema, o presidente, a diretoria, de um modo geral, tem dificuldade para encontrar colegas até para trabalhar na gestão da OAB. E nas comissões, na criação das comissões, e na de processo civil, isso não é diferente. Então, nós estamos fazendo um trabalho de base para que nós até estabelecemos uma meta. Até meados de 2026, todas as subseções, todas as 53 subseções da OAB Santa Catarina tenham criado e formada a sua comissão de direito processual civil e efetivamente trabalhando. Para quê? Para que nós possamos, então, replicar os estudos, as decisões, os encaminhamentos feitos pela comissão da OAB Santa Catarina sejam encaminhados para todas as demais comissões das subseções de todo o Estado, onde nesse formato
todos os advogados de Santa Catarina efetivamente vão ter acesso à informação sobre o direito processual civil, que esse, na verdade, é o nosso grande objetivo, e no final das contas, o grande objetivo sempre da OAB seccional, da OAB Santa Catarina, que é levar informação de qualidade e se fazer presente, a OAB se fazer presente na vida de todos os advogados, principalmente aqueles advogados do interior que o acesso à informação, o envolvimento com as questões mais centrais que ocorrem na capital, às vezes demoram a chegar ou às vezes nem chegam. Tem um ponto importante da sua fala e eu trago aqui como esclarecimento até para os nossos ouvintes e espectadores, de que um dos trabalhos importantes das comissões é a elaboração de pareceres. E a Comissão de Processo Civil é uma das que é mais solicitada, em função da interpenetração com outros temas, de outras comissões. Então não é raro que em determinados assuntos polêmicos, que demandem o posicionamento da OAB, mais do que uma comissão seja consultada a respeito do que, pode ser feito, o que não deve ser feito. Então, isso é um ponto importante das comissões, e lá na Comissão de Direito Processual Civil, muitas vezes há essa demanda para não só para esclarecimento de dúvidas, mas sim também para auxiliar, os órgãos de direção da OAB a tomar posições em determinadas questões. Na verdade, Edgar, até aproveitando a sua deixa aí, e também o que vai ao encontro daquilo que nós falamos no início, né, que o processo civil é efetivamente a base de tudo, e é justamente por isso que um dos grandes objetivos aqui da Comissão de Processo Civil é cooperar com o trabalho das demais comissões. Por quê? É justamente por aquilo que você falou, porque os temas eles estão como é que eu vou dizer, eles estão inevitavelmente relacionados ao processo civil. Um exemplo simples: qualquer demanda que chega aqui sobre violação de prerrogativas em processo judicial tem alguma questão de processo civil ou processo penal, mas estamos aqui falando de processo civil, tem alguma questão de processo civil envolvida. Então, inevitavelmente, para além daquela situação da violação da prerrogativa propriamente dita, que seria aqui, nessa hipótese, um direito substancial, nós temos que a Comissão de Direito Processual Civil precisa atuar conjuntamente para saber a forma adequada de remediar aquela violação de prerrogativas. E nisso se estende a todas as demais matérias e ramos do direito. E nessa toada, então, doutor Márcio, poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os trabalhos que foram realizados na comissão durante esse ano de 2025? Temos até um livro que foi escrito. Então, eu gostaria que o senhor ilustrasse um pouco para o nosso ouvinte, falando sobre aquilo que de importante foi feito em 2025 lá na comissão. Na verdade, né, Edgar, o que que acontece? Para nós, tudo que a gente faz lá é importante, né, evidentemente. Mas, para além de todos os processos e como você bem salientou, todos os processos para a comissão lá, ela gera um parecer. Então, o que a comissão faz é justamente gerar um parecer. Para quê? Para subsidiar a direção da OAB Santa Catarina a tomar as decisões. Então, lá na comissão, nós não tomamos decisões, nós geramos pareceres, né, num sentido ou no outro sentido, subsidiando, então, a nossa diretoria da seccional e até o próprio conselho seccional a tomar as decisões necessárias para aquele caso específico. Então, diversas situações, diversos processos administrativos que nós analisamos ao longo desse 2025, geraram pareceres importantes, né? Muitas questões, a gente sempre acaba vira e mexe, mas nós acabamos sempre desaguando na mesma vertente, que é a questão dos honorários advocatícios de sucumbência. Não só de sucumbência, mas principalmente os de sucumbência. Então, tivemos muitas questões sobre honorários. Esse ano nós tivemos uma alteração legislativa importante para toda a classe, para todos os advogados do Brasil, inclusive, que foi a alteração do CPC, na qual
foram os honorários, as custas iniciais para as ações de cobrança ou de execução de honorários, elas serão exigidas só ao final, ou seja, ela tem a sua exigibilidade diferenciada. Então, ao final do processo, por aquele que for o sucumbente nesta ação. Mas o que aconteceu nisso? Alguns tribunais do Brasil, em algumas questões pontuais, aqui em Santa Catarina, os juízes começaram a fracionar as custas judiciais iniciais. Ou seja, dividiam o que era tributo para o Estado de Santa Catarina e dividiam o que era despesas para determinados órgãos que não eram efetivamente diretamente vinculados ao Poder Judiciário, como, por exemplo, despesas postais, que o Poder Judiciário tem as despesas postais com os Correios, ou seja, para fazer as intimações e citações. Então passaram a exigir a isenção, na verdade, ela não foi total, digamos assim, ela foi parcial porque se isentava a questão do tributo, da taxa judiciária, mas se exigia o pagamento dessas despesas dos órgãos que não estavam diretamente ligados ou vinculados ao Poder Judiciário. Isso nos demandou um processo muito trabalhoso. E eu só estou dizendo isso para exemplificar tudo aquilo que nós fizemos lá. E isso nos demandou um processo muito trabalhoso, inclusive fizemos um parecer conjunto da Comissão de Direito Processual Civil com a Comissão de Direito Tributário. E no final, efetivamente, tivemos êxito e hoje em Santa Catarina, em tese, pelo menos até onde a gente tem notícias, os advogados, ao propor execução de honorários ou ação de cobrança de honorários, eles estão 100% isento do pagamento das custas iniciais. Isso gerou um problema, na verdade, para a seccional, quando passou a ter essa exigibilidade, Edgar, porque como é que você vai explicar para o colega que propôs uma execução de honorários, uma cobrança, uma ação de cobrança de honorários, que a isenção não é total, é parcial? Quando ele propõe a ação ou execução, sai um boleto lá, não, mas isso aqui, essas custas postais aqui, você precisa pagar. Ou essas diligências aqui do oficial de justiça, você precisa pagar também. Para efeitos de quem propõe a ação ou execução, ele está pagando alguma coisa. E você tem uma lei federal dizendo que está isento de custas iniciais, como é que você explica isso para o colega? Então, efetivamente, poderia, de alguma forma, gerar algum mal entendido entre a seccional e a advocacia, mas prontamente conseguimos atuar, fazer esse parecer conjunto e resolver. Essa, entre outras, é uma questão muito importante. Para além dos processos, né, e dos pareceres que a gente faz lá, Edgar, nós esse ano também conseguimos, até a toque de caixa, fazer o lançamento do volume 12 da coleção Grandes Temas da Advocacia. Então, é um livro, é uma coletânea, né? Aqui da OAB Santa Catarina, a Comissão de Processo Civil inaugurou essa coleção. Então, ela tem o volume 1 e agora nós conseguimos fazer o volume 12, conseguimos fazer, na verdade, em pouco menos de 3 meses, organizamos esse livro. Esse livro foi coordenado pelo professor Pedro Miranda, que hoje é o nosso presidente da CASC, por mim, né, e pelo Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral também das comissões e membro também da Comissão de Membro Direito. da nossa Comissão de Direito Processual. Isso, membro da Comissão de Direito Processual Civil. Então, nós conseguimos fazer esse livro e, para mim, foi uma satisfação muito grande. O livro ficou de muito boa qualidade. Nós conseguimos fazer o lançamento dele no Congresso de Processo Civil Brasileiro, no 4º Congresso de Processo Civil Brasileiro e no 11º aqui de Florianópolis, que foi realizado aqui em agosto, sempre sob a coordenação científica do professor Pedro Miranda. E eu fiquei muito feliz com esse livro, Edgar, porque além de, evidentemente, você poder coordenar um livro dessa magnitude de processo civil, puramente processo civil, numa temática que me é muito cara, que é a advocacia nos tribunais. Na verdade, o meu nicho de trabalho é esse, hoje é praticamente exclusivamente esse, mas o que me deixou muito feliz foi que nós conseguimos reunir processualistas, 100% dos processualistas que participaram do livro são catarinenses. Então, isso me deixou muito feliz, e não só pelo livro em si, mas o livro ele é paradigmático no sentido de que ele cada vez mais consolida, e ele vai ajudar muito a consolidar uma escola de processo civil catarinense,
como tem a exemplo de outras unidades da federação, né, que sempre ao longo do tempo eh, tiveram bastante influência e são escolas bastante importantes para o processo civil, todas elas nós estudamos, a Escola Paulista, a Escola Mineira, a Escola Gaúcha de Processo Civil. Então agora com o livro, não só com o livro, mas ao longo do tempo, já trabalhando, nós temos aqui em Santa Catarina também o IDP, que é o Instituto de Direito Processual Catarinense, o IDC, desculpa, que é o Instituto de Direito Processual Catarinense, já criado há alguns anos, mas o livro, como ele trata só como os participantes são só os autores catarinenses, e ele trata da advocacia nos tribunais, Edgar, realmente ele consolida, ele coloca, entre aspas, uma pá de cal na Escola de Direito Processual Catarinense. Se alguém tinha alguma dúvida que Santa Catarina tem matéria-prima, que Santa Catarina tem condições de ter uma escola de direito processual, com o livro agora, um livro substancioso, um livro com artigos primorosos de mais de 25 autores exclusivamente catarinenses, essa dúvida pode ter absoluta certeza que ela se extirpou. Então, efetivamente, hoje em Santa Catarina, nós temos uma escola de direito processual catarinense. Isso é importante, doutor Márcio, porque, em grande parte, esse livro nasce lá da comissão, né, em que pese ele tenha sido lançado lá no CPC, mas o CPC é o Congresso, de Processo Civil, Isso. que foi um grande sucesso, enfim, e a comissão também participou da organização, enfim, auxiliando, muitos dos seus membros palestraram. Então, eu acho que esse é um trabalho importante da comissão. Inclusive, a coordenação geral das comissões incentiva que todas as comissões tenham, na medida, claro, das suas possibilidades, mas tenham essa iniciativa de escrever uma obra, pelo menos uma obra durante a gestão, para deixar ali registrados o pensamento e a, enfim, e a forma como a comissão vê grandes problemas do direito brasileiro. Então, essa advocacia nos tribunais, não é porque eu tenho um artigo ali, né, mas ela ficou muito redonda, Isso. entende? Eu acho que é um livro normalmente coletânea de artigos, os artigos são perdidos, né? Mas essa não, ela tem início, meio e fim. Então, me parece assim que, sob sua coordenação e dos outros coordenadores também da obra, esse livro aí conseguiu expressar realmente aquilo que é o pensamento da comissão e aquilo que é o pensamento de grandes processualistas catarinenses. Então, fica aí a dica de leitura, né? É como eu digo, né, Edgar, esse livro aqui é um livro, para além dele ser paradigmático, é um livro que eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar nele desde o início, desde do convite aos autores até a escolha da capa e tal, enfim, juntamente No com o processo professor, todo. já isso, no processo todo, juntamente com o Pedro Miranda, evidentemente, com o doutor Douglas Dalmonte. Então, a gente trabalhou duro nesse livro. A gente trabalhou bastante, arduamente, para que efetivamente ele saísse redondo, como você falou, para que não fosse simplesmente mais um livro. Ah, não, a comissão participou lá e fez um livro, lá juntou meia dúzia de autores lá e fez um livro, uma coletânea de processo civil. Não, não é isso. É porque o que acontece, como eu disse, como a gente, todos nós aqui, dos três coordenadores, eu, o Pedro Miranda e o Douglas, todos nós temos atuação prioritariamente, vamos dizer assim, ou primordialmente nos tribunais. Então a gente procurou direcionar os artigos e até orientar, no sentido auxiliar para aqueles autores que nos perguntavam, alguns temas e tal, para que efetivamente o livro tivesse o que você falou, início, meio e fim. E realmente hoje o livro tem início, meio e fim, são artigos, digo novamente, primorosos, e que chancela, vamos dizer assim, a Escola Catarinense de Direito Processual Civil. Então, os colegas aí que tiverem interesse em processo civil ou que tiverem interesse na advocacia nos tribunais, para saber como é que roda o tribunal, como é que funciona, o que precisa fazer para atuar no tribunal, esse livro aqui pode ter absoluta certeza que está entre os melhores do Brasil e recomendo demais. E o livro está sendo comercializado?
O livro está sendo comercializado, mas ele está ele tá esgotado. Já vendeu tudo. Está esgotado, já vendeu tudo. Mas me parece ainda, Edgar, não sei lhe dar essa informação com 100% de certeza, mas me parece que ele tem a versão Online. online. Parece que ele tem a versão online e ela pode ser adquirida ainda. O livro físico esgotou rapidamente, não teve, até para o congresso ali, faltou exemplares. Né? Mas, com absoluta certeza, os autores tem a cota dos autores, né? Então, quem tiver interesse, se procurar na internet lá, vai ter o sumário do livro, principalmente no site da editora, da Tirante Leblin, tem o sumário do livro e também tem todos os autores que participaram. Então, eu tenho absoluta certeza que se alguém tiver interesse lá, buscar e conhecer algum dos autores, pode entrar em contato que vai conseguir um exemplar do livro, que ainda está muito fresquinho, né? Nós estamos em novembro, o livro foi lançado em agosto, está super atual. Tá certo. Doutor Márcio, CPC está completando 10 anos. Né? E a gente sabe que 10 anos é um período muito pequeno para uma legislação se consolidar. Eu ouso dizer que a gente está ainda aprendendo a trabalhar com alguns dos institutos que foram criados. Então, a pergunta que eu lhe faria agora, assim, de forma genérica, claro, a gente não pode aprofundar muito em cada um dos assuntos que a gente vai tratar aqui, mas na sua visão, né, o que funcionou e o que não funcionou? O que foi inovação no CPC 2015 em relação ao CPC de 73 e funcionou, e o que foi uma alteração e que acabou não pegando? Na verdade, Edgar, são vários, né? Como você falou, a nossa mudança processual com o CPC 2015, ela foi profunda. Ela não foi uma mudança superficial. E realmente diversos institutos foram alterados, outros tantos foram inseridos no nosso contexto processual e alguns se sobressaem aos demais. Eu sempre insisto na mesma tecla, porque para mim é o que efetivamente importa para a advocacia, além de todas as questões do processo propriamente dito. Mas para mim o que mais importa para a advocacia, e eu digo isso porque eu sou advogado, são os honorários. Eu vivo de honorários, você também é advogado, você também vive de honorários, e, e a grande maioria dos advogados vive exclusivamente dos honorários, não tem outra atividade paralela, enfim. E então, o que eu acho que teve uma mudança realmente substancial foi no sistema de fixação dos honorários advocatícios e sucumbência. Mas muito embora tenha essa alteração paradigmática também nos honorários de advocatícia e sucumbência, eles muitas vezes, ainda hoje, eles são, como é que eu vou dizer, a sua fixação, ela não tem observado o que o código trouxe. Nem o que o código trouxe e nem o que os tribunais superiores também já delimitaram através de o Superior Tribunal de Justiça, em sede repetitivos, e agora, né, nós temos uma questão no Supremo com repercussão geral para definir a questão dos honorários, pelo menos na, quando houver participação da Fazenda Pública. Então, para mim, a principal alteração do CPC e mais impactante para a advocacia, efetivamente foram o sistema de fixação dos honorários advocatícios e sucumbência. Mas ainda hoje digo, e digo sempre que eu falo de honorários, ele está muito mal compreendido. Por quê? Porque nós temos um enraizamento, vamos dizer assim, na cultura do CPC de 73. Então, o CPC de 73, claro que não vamos aprofundar aqui a questão dos honorários, não é esse o objetivo, mas só para exemplificar o que nós estamos falando, todos nós sabemos, o CPC de 73, os honorários eram fixados de forma, como regra, por apreciação equitativa. E só de forma subjetiva, do magistrado, daquele que fixava. E só como exceção em percentuais, de forma objetiva. O CPC 2015 inverteu essa lógica. Então, hoje, a fixação é de forma objetiva e só em exceções expressamente previstas lá no artigo 8º do Código do parágrafo 8º do artigo 85, é que pode ser fixado de forma equitativa, ou seja, de acordo com a análise pessoal daquele julgador que está fixando. Não é isso que nós temos visto.
Claro que, na sua grande maioria, os honorários, a forma de fixação estabelecida pelo Código e pelo tema 1076 do STJ vem sendo respeitada, mas em questões pontuais ela não está sendo respeitada. E nós temos ainda hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos a questão, os processos que geraram a fixação do tema 1076 no Superior Tribunal de Justiça ainda está dependente de análise e julgamento no Supremo Tribunal Federal, muito embora todos aqui, pelo menos na advocacia, todos nós entendemos que não há nada de constitucional a ser discutido com relação aos honorários, porque os honorários são fixados no Código de Processo Civil. Mas, com relação aos honorários advocatícios de sucumbências, em que figura a Fazenda Pública, realmente o Supremo Tribunal Federal admitiu, visualizou e declarou a repercussão geral da matéria, e por ter sido declarada a repercussão geral, então isso ainda vai ser decidido lá pelo Supremo Tribunal Federal. Com relação ao direito privado, ao artigo 85, parágrafo 2º, não. Essa questão já está sedimentada. Por quê? Porque o autor do recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é a AGU, já informou no processo que ele só quer discutir a questão dos honorários advocatícios de sucumbência, em que faz parte a Fazenda Pública, ou seja, é o parágrafo 3º lá do artigo 85, e isso já foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. E tem uma outra questão que eu acho que ainda não pegou e tem bastante relevância para a advocacia no CPC 2015, Edgar, que é que são os negócios jurídicos processuais, principalmente com relação a prazos, a forma de produção de prova, enfim, onde as partes poderiam realmente estabelecer um cronograma processual naquilo que efetivamente interessaria ao processo, a resolução de um eventual do litígio. E por que eu acho que isso não pegou? Eu acho que isso não pegou também pelo mesmo motivo que nós temos uma cultura muito fixada na litigiosidade, que era a cultura do Código Busai e do Código 73. Hoje, gradativamente, essa cultura está se modificando. Mas nós temos não é o que nós temos visto, é o que nós não temos visto na prática, é acontecer essa formação, essa elaboração dos negócios jurídicos processuais realmente dentro do processo. Por exemplo, com relação à distribuição do ônus da prova, aos prazos de manifestação, não os prazos peremptórios, aqueles obrigatórios, evidentemente, com prazo de contestação e tal, se bem que isso é muito questionável no negócio jurídico processual, mas os outros, os demais prazos em que as partes poderiam muito bem ajustar prazos menores ou prazos maiores, de acordo com a necessidade das próprias partes do processo. Porque, ao final de contas, hoje nós temos esse entendimento que o processo ele não é do juiz, ele não é do judiciário, o processo é das partes. E as partes estão ali para resolver um problema, para resolver uma questão, para resolver uma demanda. E se o processo serve às partes, ninguém melhor que as partes para dizer como elas querem que o processo se desenrole. E isso, para mim, para quem, né, na prática, efetivamente, esse instrumento dos negócios jurídicos processuais, ele está subutilizado. E é como eu disse para você, para mim, o motivo é muito simples, nós temos uma cultura da litigiosidade e, gradativamente, estamos avançando para a cultura da resolução do problema. Hoje nós temos um processo e geralmente nós olhamos para o processo como se nós estivéssemos brigando por alguma coisa. Então, de um lado o autor, de um lado defendendo, brigando pelos seus interesses, ou defendendo seu interesse, e o réu do outro lado defendendo os interesses dele. E efetivamente isso é verdade, mas não necessariamente precisa ter um litígio. Eu procuro, pelo menos na minha atuação, eu procuro realmente trabalhar no processo e fazer a minha advocacia no sentido de que aquele processo caminhe para a resolução do problema. Nem sempre eu vou ganhar, nem sempre eu vou ganhar. Mas eu estou atuando naquele processo, evidentemente, defendendo os interesses do meu cliente e na convicção de que o meu cliente tem a razão.
E a outra parte, fazendo da mesma forma, para nós ajustar a questão, por exemplo, da definição do ônus da prova, não é problema. Não é problema nenhum. Ou da questão dos prazos processuais, não seria problema nenhum. Por quê? Porque nós estaríamos imbuídos do mesmo objetivo. Qual que é o objetivo? É a resolução da questão que envolve aquele processo. Mas enquanto nós não criarmos essa cultura solidificada na comunidade jurídica, nós vamos continuar com a cultura do litígio. E o litígio é o seguinte: ó, se você pede A, jamais eu vou concordar com o teu A. Por quê? Porque eu estou do outro lado, então eu vou querer B. E, na verdade, isso, para efeito de resolução do processo e para resolução da questão envolvida no processo, não faz o menor sentido. Mas, como diz o professor de todos nós, o professor Eduardo Melo de Souza, disse: essa questão de negócios processuais e essa questão de mediação e cessão disso ou daquilo, isso aí só na Austrália, né? Aqui no Brasil, isso jamais vai funcionar, porque efetivamente, em grande parte, ele tem um pouquinho de razão, porque nós temos uma cultura muito enraizada, a cultura do litígio. Mas, gradativamente, eu acredito que a gente está caminhando para para trabalhar para a resolução do problema e não trabalhar para alimentar ou para ganhar ou perder o processo. Então, eu acho que essa cultura precisa ser modificada e o nosso código traz diversos instrumentos. Hoje nós temos diversos profissionais trabalhando exclusivamente nessa questão dos meios adequados de solução de conflitos e, e realmente, Edgar, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho porque todos nós sabemos também do volume de processos que nós temos. O processo eletrônico, ele impulsionou muito isso também e vai continuar impulsionando. Então, até tivemos recentemente aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um encontro de vice-presidentes, CPVIC, encontro de vice-presidentes dos tribunais de justiça de todo o Brasil, e onde teve o ministro Luiz Felipe Salomão, na época corregedor, e ele disse: olha, o que nós precisamos, todo mundo fala em um sistema multiportas de acesso à justiça. O que nós precisamos também é encontrar portas de saída, porque o sistema multiportas é um sistema de entrada no sistema judiciário. Então, nós precisamos efetivamente encontrar portas de saída. E realmente eu acho que os meios adequados de solução de conflitos e os negócios processuais talvez seriam portas de saída, mas não de uma saída qualquer. Eu concordo com o ministro Luiz Felipe Salomão quando ele fala que nós precisamos arrumar portas de saída, mas não uma saída de qualquer jeito. Não é sair o processo do, entre aspas, escaninho do judiciário para baixar mapa estatístico. Nós temos que fazer o processo sair, mas com a resolução daquela demanda que o processo levou até o judiciário. Isso, efetivamente, todos nós sabemos aqui, nós aprendemos isso nos primeiros meses da academia, da graduação, que a pacificação social ela só se resolve quando efetivamente o conflito é resolvido. Enquanto o conflito não é resolvido, nós não temos a pacificação social. E me parece realmente que nós precisamos aprimorar a nossa cultura. A nossa cultura da composição, não digo só da composição, mas é uma cultura maior. É uma cultura da resolução do problema que o processo carrega. Eu, como eu disse, eu procuro atuar dessa forma e digo para os meus clientes isso, atuo com toda a minha força e toda a minha energia para que o meu cliente efetivamente tenha o seu direito respeitado e resguardado, mas, como eu disse, nem sempre o nosso cliente tem razão, muito embora a gente atue na convicção de que ele tenha. Mas pode-se chegar lá ao final e efetivamente constatar que a razão não estava conosco. Paciência. Mas nós atuamos com esse pensar, nós atuamos no sentido da resolução do problema. Às vezes a resolução do problema não nos absorve, não nos aproveita, mas nós resolvemos um problema, não resolveu para nós, nós não saímos, entre aspas, vencedores, aqui não tem vencedores, mas o direito foi assegurado a quem efetivamente detinha o direito a ser resguardado. Eu tenho que concordar, doutor Márcio, com vários dos pontos que o senhor colocou, mas um aqui que me chama a atenção, e eu acho que é
mais ou menos assim foi o viés da sua resposta, é que o CPC de 2015 ele veio para trazer uma reforma cultural, mais do que procedimental, é uma reforma cultural na forma de se encarar o processo civil, né? Então, um ponto que eu gostaria de aprofundar agora é o sistema, eu nem vou chamar de sistema de precedentes, né? Eu vou chamar de sistema de uniformização de jurisprudência, né? Ou como diz o professor Alexandre Freitas Câmara, né? Um sistema de padrões decisórios, de criação de padrões decisórios. E especificamente em relação a isso, o que tem me chamado a atenção, e eu devo dizer que eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, tenho alguns pontos de vista, mas não tenho uma opinião formada muito concisa, né, muito consistente a esse respeito, que é a questão dos filtros, né, para a subida dos recursos para as instâncias excepcionais. Então, a gente não sei se nos tribunais regionais os filtros já estão sendo feitos de forma automatizada, mas os tribunais superiores têm revelado que sim, né, os filtros, né, no juízo de prelibação tanto de recurso especial quanto de recurso extraordinário, têm sido feitos por inteligência artificial. E é uma realidade que não surgiu com o CPC 2015. Eu ouso dizer que o CPC 2015 nem pensava, né, nem estava preparado para esse avanço tecnológico que a pandemia nos trouxe, né? E como é que o senhor, como é que a comissão vê o problema desses filtros de admissibilidade nas instâncias excepcionais? Uma situação bem complexa, né, Edgar? Vamos ser sinceros, né? Hoje nós, porque eu palestrei nesse CPV, que eu palestrei aos aos vice-presidentes dos tribunais do Brasil, e, e eu disse lá o que eu vou dizer aqui. Só, vamos ser sinceros, né? Hoje se trabalha para não admitir recurso. Então, até foi além. Eu disse, ó, quando nós conseguimos ter a admissibilidade de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, eh, nós fizemos uma festa. Eu brinquei com eles. Vossa Excelência deu muita alegria à advocacia quando admitem um recurso excepcional, seja especial ou seja extraordinário. Mas é uma situação, e digo novamente o que disse o ministro Luiz Felipe Salomão, e o sentido da fala dele foi justamente isso, que nós temos que encontrar portas de saída do Poder Judiciário, e o contexto que ele disse isso foi exatamente o sentido de não admitir os recursos excepcionais. E o grande mote lá é que os recursos excepcionais, eles não são uma terceira instância. Os tribunais superiores não são uma terceira instância. Ou seja, a questão fática, ela já foi resolvida em primeiro grau e nos tribunais estaduais e nos tribunais regionais federais. Então, quando o recurso vai para os tribunais superiores, e todos nós sabemos disso, nós estamos falando só de matéria de direito. Nós não vamos mais discutir fatos nos tribunais superiores. E até me preocupou algumas falas lá de alguns outros palestrantes que tiveram, que participaram desse encontro, quando eles disseram que, na verdade, seu direito, você não tem, as questões discutidas nos recursos excepcionais não são questões que têm uma relevância social, e a relevância social que eles falaram, a relevância social que foi falado ali é no sentido de ter um determinado número de demandas, um número excessivo de demandas, os tribunais superiores não têm interesse nenhum em resolver. Eu não concordo muito com isso. Eu não concordo muito com isso pelo simples fato de que nós estamos falando do direito de alguém. E foi dado um exemplo lá, que numa cidade vizinha, duas cidades vizinhas, uma num estado, Minas Gerais, e a outra no outro estado, Espírito Santo, se não me engano agora, de geografia não sou muito bom, viu, Edgar? Então, nas duas cidades, uma família pediu para alterar o túmulo de um ente querido que estava enterrado no cemitério e teve o pedido julgado procedente. A outra família do outro estado fez o mesmo pedido, claro, no cemitério da cidade vizinha, e naquele outro estado foi negado. Feito o recurso
para o Tribunal de Justiça daquele estado, também foi negado provimento. Aí subiu ao STJ. Aí quem deu o exemplo, aquele palestrante que estava dando exemplo, ele disse com essas palavras: o que interessa para o STJ e para o sistema jurídico nacional se o ente querido está enterrado num lugar e a família quer colocá-lo em outro? Talvez pro sistema jurídico nacional não interessa, mas para aquela família interessa. E como que você vai justificar isso olhando para o teu vizinho, que o vizinho conseguiu fazer isso no outro estado, que tem as duas cidades contíguas? Então, me parece que é um pouco mais complexo do que se pretende fazer essa questão dos precedentes. Entende-se que os tribunais superiores estão abarrotados de processos, como os tribunais estaduais também estão, como os tribunais regionais também estão, como a primeira instância também está, e isso é uma questão, como é que eu vou dizer, natural. Vai continuar existindo processos, é inevitável, principalmente com o processo eletrônico facilitou muito isso, facilitou muito o acesso à justiça. Mas nós precisamos equacionar isso, por isso que eu falava antes, o Edgar, que nós temos que arrumar porta de saída e nós temos que efetivamente não admitir os recursos que não merecem ser admitidos, mas, por outro lado, nós não podemos ter o mesmo olhar para todos os recursos. Não é porque se interpõe um recurso especial, que esse recurso especial ele precisa ser inadmitido. Então, falei isso lá também e digo aqui, hoje você interpõe um recurso especial e o recurso especial, ele já tem um preconceito contra ele. Ele já nasce pré-inadmitido. Quando ele é admitido, é uma excepcionalidade. É uma excepcionalidade. E eu acho que nós deveríamos mudar isso. Nós deveríamos mudar isso. Depois que eu falei lá no Congresso, veio uma assessora de um vice-presidente de um tribunal, que agora eu não vou lembrar, mas se não me engano era de Pernambuco. Mas eu não estou dizendo que era, eu não lembro exatamente. Enfim, veio uma assessora e disse: olha, doutor Márcio, o que o senhor falou tem muito sentido. Nós, lá no nosso estado, fizemos o seguinte, ó, tem um dia por semana que o nosso vice-presidente recebe os advogados para os advogados ir despachar memoriais dos recursos excepcionais. Por quê? Porque quando se admite o despacho memoriais de recursos excepcionais, de repente, você chega lá e você fala para o vice-presidente e você consegue explicar em 2 ou 3 frases aquilo que talvez o papel não está muito claro. E você consegue. E a taxa, e aí ela complementou. E a nossa taxa de admissibilidade lá de recursos excepcionais, os especiais e os extraordinários, é a maior do Brasil. Mas, efetivamente, tem uma resistência dos vice-presidentes em fazer despachos dos recursos excepcionais. E não fazendo os despachos com os advogados, realmente nós caímos na vala comum. Os recursos excepcionais, eles nascem pré-determinados a não ser admitidos. Aí, não ser admitidos, nós precisamos fazer o quê? O agravo em recurso especial, o agravo em recurso extraordinário. E aí nós caímos naquilo que você falou. O agravo, quando chega lá no Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, ele chega diferente do que chega o recurso especial. Ele tem um procedimento totalmente diverso. O agravo chega lá no Superior Tribunal de Justiça e ele já passa pelo filtro da presidência. Então, a presidência analisa a admissibilidade daquele agravo ou não. Analisada a admissibilidade que é feito, efetivamente, por inteligência artificial, se não constatar nenhum erro muito grosseiro, é determinada a distribuição daquele agravo para alguma das turmas. Aí, sendo distribuído, ele vai passar por um outro filtro, aí no gabinete do ministro, relator, que também é feito por inteligência artificial. Então, só depois, ser conhecido o agravo, é que aí vai se analisar o recurso especial para fazer o juízo de admissibilidade novamente e, feito o juízo de admissibilidade positivo, aí sim entrar no mérito do recurso especial. Ou seja, eu estou falando isso tudo aqui, dando o caminho das pedras aqui do recurso
dos recursos excepcionais, só para demonstrar que nós temos N barreiras para que o nosso recurso efetivamente seja analisado no mérito pelos tribunais superiores. E essas barreiras, não raras vezes, ou quase nunca, a gente consegue ultrapassá-las. Então, para nós, efetivamente, os filtros existentes hoje, eles são muito complexos para os recursos excepcionais. Mas vai piorar. Porque a partir do momento, e eu digo isso com absoluta tranquilidade, a partir do momento que a questão da relevância estiver regulamentada para os recursos especiais, nós só vamos enxergar o Superior Tribunal de Justiça de longe, só da rua. Dificilmente nós vamos conseguir adentrar no Superior Tribunal de Justiça com algum dos nossos recursos especiais. E digo isso com muita tranquilidade, justamente porque hoje nós já sabemos como é o sistema. Hoje, no Superior Tribunal de Justiça, nós não temos a questão de relevância em vigor ainda. Ela não está, entre aspas, não está valendo, não está vigente, porque depende de uma lei regulamentadora. Mas o projeto de lei, evidentemente, já tem 3 projetos de lei no Congresso tramitando sobre essa mesma matéria. E, logo, logo, isso vai ser regulamentado. Após a regulamentação da questão de relevância, Edgar, pode se preparar. Ou nós vamos ter que mudar a nossa cultura, a nossa cultura de como a gente vê o processo. Nós vamos ter que trabalhar o processo para ele se resolver efetivamente em segundo grau, que ao fim e ao cabo, o grande objetivo é esse. Tanto da repercussão geral, como da questão de relevância, ao fim e ao cabo é isso. Eles querem, né, o sistema jurídico nosso pretende, vamos dizer assim, os nossos gestores do sistema jurídico, que são efetivamente os ministros dos tribunais superiores, a pretensão realmente é fazer com que o processo acabe no segundo grau. E realmente a questão fática tem que acabar no segundo grau. Mas tem muitas questões de direito que no segundo grau a gente sabe quem atua no segundo grau sabe e vê cotidianamente, diariamente, situações em que o nosso direito, ele não é bem aplicado. Claro que tem essas situações, não são a regra, mas há situações que o direito não é bem aplicado. E toda situação que o direito não é bem aplicado, Edgar, aquilo que eu falei no início, alguém vai ser prejudicado. O direito de alguém vai ser prejudicado. E isso eu, particularmente, ainda não consigo admitir que vai se prejudicar o direito de alguém, mas como são poucas pessoas que serão prejudicadas, no contexto pode-se admitir esse prejuízo. Eu, particularmente, digo novamente, eu não consigo admitir. Talvez uma situação melhor seria ampliar os tribunais superiores. Né? Se nós temos uma demanda muito grande de recurso aos tribunais superiores, de recursos excepcionais, talvez deveria se pensar em, em ampliar os tribunais superiores. Ou efetivamente a gente dá a mão à palmatória e nós vamos entender que no nosso sistema não há uma terceira instância, e isso não há mesmo, todos nós sabemos disso, e vamos trabalhar para resolver o nosso processo em segundo grau de jurisdição. Então nós temos que efetivamente mudar o nosso, por isso que eu disse, nós temos que mudar a nossa forma de ver o processo. E novamente, doutor Márcio, eu tenho que concordar, né, com o seu posicionamento, porque na realidade, o que a gente tem observado aí é cada vez mais o distanciamento da advocacia dos tribunais superiores, dos tribunais excepcionais, né? E uma estatística aí que não é desconhecida, eu acho que é conhecida de todos, é que só 4% em torno de 4 a 5% dos especiais e extraordinários são admitidos. E em relação a esses, isso me leva para a última pergunta, então nós estamos falando dos 4 ou 5 que são admitidos, ainda nós temos um outro problema aí que eu acho que em 2025 foi a, o que dominou os debates jurídicos em termos de direito processual, que é a sustentação oral virtual. Isso está sendo implantado, ou se tenta implantar nos tribunais regionais, mas nos tribunais superiores isso já vem um pouco mais adiantado. E como é que a comissão vem essa possibilidade, né, de, no futuro, nós termos apenas sustentação oral virtual? Na verdade, é um grande pânico que nós temos, é a sustentação
oral virtual, né? Virtual, só para que nós entendamos aqui, né? Nós estamos falando da sustentação oral gravada. Não é síncrona, Isso, é assíncrona. isso, assíncrona. Ou seja, você grava a sua sustentação oral e você encaminha o processo e alguém lá vai eh, assistir ou não aquela sustentação oral, talvez o ministro, talvez a assessoria, ou talvez o desembargador, talvez a assessoria do desembargador, e ali está feita, vamos dizer assim, a sua sustentação oral. Como eu disse, né, Edgar, é um pânico da advocacia e o nosso não é diferente, né? Eu me preocupo muito, eu me preocupo com a advocacia, efetivamente, com a advocacia, porque essa forma de sustentação oral, com mais absoluto respeito às posições divergentes ou aos entendimentos contrários, mas todos nós que atuamos em tribunais, que atuamos em tribunais superiores, nós sabemos que essa sustentação oral gravada, esse vídeo, não vai ser assistido por quem vai julgar. E às vezes, tudo bem, ele precisa passar o tempo da gravação integral para dar o ok no processo, para liberar o processo para julgamento. Ok, mas é o julgador que vai assistir isso? É a assessoria? Quem vai fazer isso? E outra coisa importante, todos nós sabemos disso, quem atua em tribunais eh, vai me dar razão, vamos dizer assim. Quantas circunstâncias que nós conseguimos resolver ou detectar ou informar durante o julgamento, durante a sustentação oral? Circunstâncias de fato, eu tive um julgamento a semana passada, onde fui questionado em 4 circunstâncias de fato, se eu poderia esclarecer aos julgadores aqui no nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, se precisa desse esclarecimento, se esse esclarecimento é necessário para você subsidiar aqueles que estão julgando a proferir um julgamento justo ou adequado, declarando e assegurando o direito de quem efetivamente o tem, como que nós vamos admitir uma sustentação oral gravada? A sustentação oral gravada, por mais que você possa passar a sua mensagem, tem N circunstâncias que você não vai conseguir fazer, porque as circunstâncias às vezes acontecem durante o julgamento. Estando presente no julgamento e fazendo a sustentação oral presencial, seja por videoconferência, ou seja, efetivamente presencial, na sessão de julgamento, você vai conseguir desempenhar o teu papel. A advocacia vai conseguir trabalhar. Ao fim e ao cabo, para mim é isso. E a advocacia precisa ter assegurado o seu direito de trabalhar, e como todos dizem, e efetivamente é, no solo sagrado da advocacia, que é fazendo a sustentação oral. Aqui em Santa Catarina, não me parece que nós tenhamos problema com isso. Teve uma alteração regimental recente aqui em Santa Catarina, onde agora os processos podem ser julgados em sessões puramente virtuais, exclusivamente virtuais, mas basta o advogado peticionar no processo, dizendo que não concorda com a sustentação, com a sessão puramente virtual, objetando aquela forma de julgamento, que o processo efetivamente e automaticamente é retirado de pauta. Tivemos algumas questões pontuais aqui em Santa Catarina, pouquíssimas, é bem verdade, logo que houve alteração regimental, onde em alguns processos, mesmo fazendo a objeção, havia uma resistência em retirá-los da sessão virtual, mas prontamente a OAB Santa Catarina, através da Comissão de Prerrogativas, atuou e conseguiu, então, fazer com que esses processos fossem retirados da sessão puramente virtual e pautados em sessão presencial física. Então, aqui não me parece que nós tenhamos problema com isso, mas, digo novamente, efetivamente, essa questão das sustentações orais gravadas ou virtuais, para mim, no meu modo de ver, na minha percepção, ela vai ter efeito quase que nulo em eventual influência no julgamento de qualquer recurso, seja nos tribunais de segundo grau ou regionais federais ou nos tribunais superiores. Ou seja, lá na comissão temos muito trabalho pela frente, né? Muito, muito trabalho e como eu digo, né, Edgar, nas questões puramente processuais, mas principalmente eu sempre volto ao mesmo tema porque é um tema de interesse
para mim, primordial da advocacia, que são a questão dos honorários advocatícios de sucumbência. Lá nós vamos ter muito trabalho. Estive numa sessão de julgamento num determinado órgão fracionário do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina na semana passada também. Tive 2 julgamentos lá naquele dia. E 90% dos processos pautados para julgamento tratava de honorários advocatícios, e era numa Câmara de Direito Comercial. Ou seja, não era nem puramente direito civil. Nós estávamos numa Câmara de Direito Comercial e 90% dos processos pautados tratavam de honorários advocatícios de sucumbência. Então, esse é um tema que efetivamente vai tomar muito tempo da comissão e eu acho que vai contribui muito para branquear os nossos cabelos ainda, Edgar. Mas nós não vamos desistir, pode ter absoluta certeza. Vamos defender a advocacia até o último suspiro, como dizem. É verdade. Então, doutor Márcio, já nos aproximando aí do final do episódio, né, como de praxe, eu deixo-lhe a palavra livre, né, se quiser deixar uma mensagem final, se quiser apenas se despedir, e deixar o convite para que advogados e advogadas que estejam nos ouvindo, estejam nos vendo e que se sentiram tocados aí pela sua fala, como é que eles podem fazer para se inscrever lá na comissão. Então, tem a palavra livre aí para as suas ponderações finais. Obrigado, Edgar. Eu novamente agradeço muito o convite que você me fez. Na verdade, já tínhamos agendado em outras oportunidades e houve uns desencontros, mas eu agradeço muito o convite. Para mim é sempre muito prazeroso estar aqui contigo, contribuindo para a instituição que a gente tanto ama, a nossa instituição, a OAB Santa Catarina, hoje sob a presidência do meu querido amigo Juliano Mandelli e demais diretores, também na presidência da Caixa do meu querido amigo, meu orientador no mestrado e doutorado da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Pedro Miranda, e poder falar de uma forma muito tranquila, transparente, aberta, diretamente com a advocacia catarinense. Isso para mim realmente não tem preço, porque a gente sabe que o advogado lá na ponta, o advogado que está um pouquinho longe da capital, às vezes a informação não chega, às vezes não sabe como as coisas estão acontecendo aqui, e eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar para a advocacia, de chegar lá no advogado lá bem distante da capital, seja no meu grande oeste, meu querido oeste, sou de lá, como te falei, amanhã estou indo a Oeste Catarinense. Na quarta-feira tem a instalação da segunda vara lá de Pinhalzinho, vou prestigiar com o maior prazer, rever queridos amigos. Então eu fico muito feliz quando eu posso me comunicar e de alguma forma contribuir para a advocacia e despertar o interesse no processo civil, nos honorários de sucumbência, ou seja onde for, despertar o interesse do advogado, seja no oeste, seja no sul, no norte ou no nosso litoral aqui de Santa Catarina. Eu fico muito feliz mesmo em poder contribuir. É isso. Tá certo. E, doutor Márcio, não é à toa, né, que este nosso podcast chama-se Tribuna da Ordem, né? Aqui é o solo sagrado da advocacia de uma forma mais modernizada. Nós damos aqui espaço para todos os presidentes de comissão que venham, como o senhor veio fazer hoje aqui, divulgar os trabalhos das suas comissões. Eu acho que é um espaço importante, para que todas as comissões possam chegar mais longe, do que o fariam simplesmente nas reuniões que são realizadas rotineiramente. Mas, de qualquer forma, então, eu agradeço muito a sua presença. Acho que o episódio foi excepcional do ponto de vista que trouxe muitas informações para a advocacia catarinense, especialmente na questão relativa aos recursos, né, para instâncias excepcionais. Fica aqui o meu agradecimento. O senhor parou com as suas atividades e veio aqui prestar um serviço para a advocacia catarinense. Deixo um agradecimento especial também à nossa equipe técnica que está nos acompanhando desde o início, e o agradecimento final sempre fica aos nossos ouvintes, que são os destinatários finais, os advogados, advogadas de Santa Catarina, que são os destinatários finais desse nosso trabalho. Então, a todos, meu muito obrigado, e deixo aqui um convite para que semana que vem continue nos assistindo, porque semana que vem tem um novo episódio do Tribuna da Ordem. Um grande abraço e até lá.